paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um dia estar fazendo menção da palavra de Deus. A todos vocês que estão aí do outro lado, é com vocês mesmos que o Senhor quer falar, comigo e com você. Hoje nós estamos em mais um momento com Deus, que é este áudio, este vídeo que está sendo filmado ao vivo, e você que está aí do outro lado está assistindo. Que Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos abordar o tema salvação. A salvação, que é algo tão precioso para mim e para você e para a humanidade. A salvação que veio por Cristo Jesus, nosso Salvador. Meu nome é Marcelo, eu prego a palavra de Deus, eu congrego ali na Assembleia de Deus do Brasil para as Nações, localizado na Rua Mercantéis, número 287, Coab Adventista, São Paulo. Tenho como pastor presidente o pastor João Amaro, que Deus o abençoe, o nosso pastor presidente João Amaro, e a vice-presidente pastora Nevilda, que Deus abençoe a senhora, e a todos os meus irmãos que ali congregam comigo, porque me faltaria tempo fazer a menção de nome de cada um deles. Eu louvo a Deus por você que está assistindo esse vídeo, que está assistindo essa pregação. O propósito real de estar fazendo esses vídeos, esses estudos, é para que a palavra de Deus ela possa estar entrando dentro da tua casa, casa espiritual. Nós somos casa de Deus. Este é o propósito do Evangelho. O Senhor, quando ressuscitou, na visão ótica do evangelista Marcos, capítulo 15, verso 15, o Senhor disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É a salvação, é a palavra de Deus. Peço você agora que está assistindo esse vídeo, que tome a sua Bíblia, a palavra de Deus, para que juntamente comigo nós venhamos, ou seja, fazer um breve estudo. Vamos deixar Deus nos conduzir aqui. E o Espírito Santo de Deus, que fala na boca do homem, vai falar comigo e vai falar com você. Peço a você agora, toma a sua Bíblia e juntamente comigo vamos estudar a palavra de Deus. Como eu já disse, o tema que nós vamos estudar hoje é salvação. E para nós começarmos a abordar esse tema de salvação, nós vamos ler um verso que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, verso 10. Livro de Lucas, capítulo 19, verso 10. Peço a todos os amados irmãos que estão assistindo nesta hora, capítulo 19 de Lucas, evangelista Lucas, capítulo 19, verso 10, que está escrito assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero repetir mais uma vez para os irmãos que estão assistindo. Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor está falando aqui na casa de um homem judeu que muitos conhecem. E agora o Senhor, Ele está falando aqui, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Irmãos que estão assistindo esse vídeo, a mensagem central da palavra de Deus, dos 66 livros da Bíblia, é a salvação eterna. Essa é a mensagem central. Quero que você vá comigo, aleluia, no livro, para a gente ler mais um texto e a gente entender essa mensagem, que é a mensagem central do Evangelho, de toda a Bíblia, dos 66 livros. Vamos comigo no livro do Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 e 2. 14, Evangelho de João, a partir do verso 1, que está escrito assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. Verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a maior mensagem da igreja do Senhor. Essa é a mensagem que tem que ser levada ao mundo. É a salvação, cujo propósito único da morte do Filho de Deus no Calvário foi para salvar o mundo. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, como a gente leu em 19:10, Lucas. E aqui é a mensagem central, o Senhor fazendo a maior promessa para nossas vidas. Esta é a maior promessa para a humanidade, de reconciliação com Deus, o Criador, por Cristo Jesus. Jesus, o Filho do Senhor, do nosso Criador, ele é a mediação que leva o homem a ter comunhão com Deus, o Criador, de novo. Amém? Então esse é o tema que nós vamos abordar hoje, salvação. Mas nós falamos de salvação, o que é que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Qual é a minha conduta para me entrar no reino? Quais são as maneiras, os meios que eu tenho que fazer? Talvez você está se fazendo essa pergunta. Você jovem, você homem, você que está assistindo. Talvez você tenha se perguntado para si mesmo, como eu chego até Deus? É simples, é através de Jesus. Por isso ele morreu na cruz do Calvário. Quero que você vá comigo no livro do profeta Isaías 53. Isaías, capítulo 53, o profeta messiânico, chamado por muitos servo de Deus que prega a palavra do Senhor. Profeta Isaías é o profeta messiânico. E por que profeta messiânico? Ele foi um dos profetas que mais profetizou a restauração da humanidade de Israel pela aparição do Cristo, o Senhor, que haveria de vir na terra, o Filho de Deus. Por isso se chama profeta messiânico. Ele foi que mais teve profecia sobre a vinda do Filho de Deus na terra, para restaurar e regenerar todas as coisas que foi destruída e a cada dia está sendo destruída por consequência do pecado. Mas uma vez em Cristo você é uma nova criatura. Profeta Isaías capítulo 53, a partir do verso 1 está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor. Verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele e com raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Verso 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Eu quero parar no trecho 3, no verso 3. O profeta Isaías, ele está profetizando 700 anos antes da aparição de Jesus. E ele aqui está relatando, ele está descrevendo aquilo que havia de acontecer com o nosso Senhor Jesus. Como que ia ser aquela situação dele. O processo que ele ia passar até o Calvário, durante o princípio do seu ministério até o fim do ministério dele. Desprezado, não tinha parecer. O que entendemos aqui quando o profeta fala, ele não tinha parecer e era desprezado? Quando Jesus estava no Calvário, já crucificado, nós vemos os fariseus passando de um lado para o outro, meneando a cabeça. Jesus já estava ali no Calvário, entre aqueles dois ladrões. E os fariseus que perseguiam Jesus em todo o seu ministério, eles meneavam a cabeça, balançavam a cabeça e diziam, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce daí. Ele era desprezado, ele foi desprezado, essa profecia se cumpriu na cruz do Calvário, ela já se cumpriu. A vida do Senhor já aconteceu, o Senhor morreu na cruz do Calvário, foi desprezado, foi humilhado, mas ele continuou firme. Ele continuou calado como a ovelha muda, como profetizou o profeta aqui mesmo, que nós vamos continuar essa leitura.
ele não parou porque o propósito pelo qual o Criador colocou no coração do Filho é que ele morresse na cruz do Calvário para te dar vida. Você que está assistindo este vídeo, o homem, a humanidade, Cristo morreu para nos salvar, para nos libertar do cativeiro do pecado. O homem está preso no pecado, no engano deste mundo. Então ele precisa do sacrifício do Filho de Deus, pelo qual ele morreu para te salvar. Você que está assistindo esse vídeo, você ainda que não ouviu a palavra de Deus, você ainda que não conhece as riquezas celestiais, essa palavra é para você. Outra hora eu vivi como um garoto de programa, fazendo todo tipo de coisas abomináveis. Mas o Senhor que escolheu um homem para trazer todos, porque não há acepção de pessoas, para voltar a ter comunhão de novo com o Criador como era no princípio. Jesus foi desprezado, foi humilhado. E como a ovelha muda, ele foi seguir naquele trajeto até o madeiro, até o Calvário. Todos, multidões ali em volta, humilhando, cuspindo no Senhor depois de ter sofrido tanto. Seu corpo completamente machucado. Talvez seus olhos vazados, uma coroa de espinho na cabeça com espinho de mais de 15 centímetros introduzido no seu crânio, sofrendo tanta dor que jamais o homem pode explicar. A medicina até tenta explicar, mas só sabe quem sente. Muitas pessoas às vezes querem explicar o teu problema e aquilo que você está vivendo, mas só você que sente sabe. E Deus conhece a tua dor. Segue-se dizendo o verso 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Verso 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O homem, por consequência do pecado, ficou doente. O homem, por consequência do pecado, está enfermo. Ele está doente espiritualmente. Quando o profeta começa aqui a falar, dizer, ele levou sobre si as nossas transgressões. Transgressões é a desobediência aos mandamentos de Deus, que aconteceu através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. As nossas dores e as nossas enfermidades, elas se aplicam à morte espiritual. A consequência do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, trouxe a morte, primeiro, espiritual. A consequência do pecado trouxe a morte espiritual e depois a morte física. E a consequência do pecado trouxe a morte espiritual, morte física. E se não houver arrependimento, vai haver a morte eterna. Irmãos que estão ouvindo, presta bem atenção em cada palavra que nós vamos ler aqui. Mas a meio de tudo isso, existe esperança. Jesus é a minha e a tua esperança. Você que está assistindo esse vídeo, talvez você nunca ouviu a palavra de Deus. Talvez você está aprisionado no engano, no pecado, na mentira, na bebida, no alcoolismo. Busca tantos prazeres no mundo para satisfazer o desejo do teu coração, porque há um espaço vazio no coração do homem sem Cristo. Há um espaço vazio no coração do homem que não tem a presença do Espírito de Deus. E por haver esse espaço vazio, o homem busca tantas coisas do mundo com o propósito de preencher, porque existe um espaço. Quantas coisas nós fazemos na nossa vida com essa finalidade de preencher esse espaço vazio. Mas eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo. Só Jesus pode preencher o teu espaço vazio, jovem, que muitas vezes se entrega à bebida, se entrega ao mundo da prostituição. Jovem que está assistindo, que talvez até mesmo está aí consumindo bebida alcoólica, está consumindo cigarro, cocaína, todo tipo de coisa, mas ainda não conhece o amor de Jesus. Eu quero falar para você, existe um Deus nos céus que enviou seu Filho amado para te salvar. Ele pode te libertar das drogas, ele pode mudar a tua situação, toda a situação de miséria que você viveu até hoje, se você permitir que Cristo entre na tua casa. Quando eu falo casa, não estou falando de casa física, casa de construção, material, ou seja, tijolo, bloco, não. Você é a casa de Deus.
Nós somos o templo do Espírito de Deus. E o Senhor quer entrar na tua vida. Mas para isso é necessário você ouvir e reconhecer que há um Senhor que fez tudo por amor a mim e amor a você. Segue-se dizendo o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmão, é fácil para a gente pregar a crucificação de Jesus. Mas se você parar para pensar um pouco o que o Senhor estava sentindo ali naquele momento, todas as dores internas dentro dele que ele estava sentindo, por seu corpo já está tão ferido, tão machucado. Para pensar um pouco o que o Senhor Jesus estava sentindo. Jamais nós vamos conseguir compreender. E acredito eu que doía tudo dentro dele. O sangue descia do seu rosto e valava pelo seu corpo até as pontas dos pés. Mas ele foi calado como a ovelha muda. Ele não falou, ele só gemia com as dores. E por amor a uma humanidade, eu quero que você preste bem atenção, você que está assistindo. Você líder, você pastor, obreiro, diácono. Todos nós temos títulos, mas são só títulos. Que precisa ser reverenciado, sim. Você precisa receber aquilo que foi te dado com amor e carinho e cuidado daquilo que Deus te deu. Se você é um pastor, zele pela aquilo que o Senhor te deu. Se você é um diácono, você é um obreiro, zele por aquilo que o Senhor te concedeu, que é os dons celestiais para que você use como ferramenta e pregue a palavra da verdade, a salvação. Esta é uma mensagem que nos nossos dias ela tem sido ocultada por muitos. Se vê tantas pregações, você é testemunha disso, eu creio nisso. Se você abrir 100 pregação, 10 pregações na internet, no computador, que seja na sua casa, talvez dessas 10 pregações, talvez você vá ouvir uma delas falando de salvação. Porque é uma mensagem que, infelizmente, o povo tem deixado, o povo de Deus, a igreja, tem deixado de pregar. Muitos têm se acovardado, muitos têm sido, ou seja, vencido pela avareza, o dinheiro, altares quebrados, igrejas divididas, a doutrina do homem prevalecendo, o homem a cada dia andando a passo largo para a perdição. Irmão, é tempo de haver um despertamento no meio do povo de Deus. É tempo de você se levantar. É tempo de você começar a tomar atitudes diferentes diante do Senhor. Tanto eu como você, a cada dia nós precisamos melhorar, para que as pessoas que estão lá fora, elas venham ver em mim e você um brilho diferente, e elas possam ter esperança com as suas vidas destruídas, suas vidas completamente assoladas. Mas quando vê um servo e uma serva de Deus, com a presença de Deus, elas veem esperança em você. O servo de Deus é aquele que dá testemunho por onde passa. O servo de Deus, ele é diferente no jeito que ele fala. O servo de Deus e a serva de Deus é diferente da maneira que se veste. Porque o tratamento divino, ele começa dentro do coração do homem, purificando de toda a impureza que há dentro do nosso coração. Irmão, há esperança, e essa esperança é Cristo Jesus. A salvação é para todos. Quero que você vá comigo no livro de Tito, capítulo 2, verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11. Quero que você vá comigo, você que está assistindo, Tito, capítulo 2, verso 11. Capítulo 2 de Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não existe a doutrina da predestinação. Isso é um ensino, ou seja, que foi mal interpretado e surgiu esse ensino ou seja, de que existe a predestinação. Não. O Senhor, ele predestinou todos para a salvação.
sem exceção de uma só. E por que que Deus, ele predestinou todos para a salvação? Nós vemos aqui Tito, capítulo 2, verso 11. Acompanhe com você na sua palavra, na Bíblia. Capítulo 2, verso 11, vou ler mais uma vez. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos, não a alguns, a todos os homens. A salvação é para todos os homens. Não poderia ser para uns e para outros não. E por que não poderia ser a salvação para uns e para outros não? Quero que você vá comigo no livro de Jó. Jó 34, 19. Livro de Jó 34, 19. Livro de Jó 34, 19. Que está escrito assim. Jó 34, verso 19. Quanto a menos aquele que não faz acepção da pessoa de príncipe, nem estima o rico mais do que o pobre. Parte B do verso. Porque todos são obras das suas mãos. Deus não poderia fazer acepção, o Criador dos céus e da terra. Porque todos os seres humanos são criação das suas mãos. São obra das suas mãos. Como poderia Deus fazer acepção, escolher um e outros não? A Bíblia não nos dá essa base, essa estrutura de ensinamento. Quero ler mais uma vez, Jó 34, verso 19. Quanto menos aquele que não faz acepção. Deus não faz acepção, irmãos, de pessoas. Acepção, quero ler a partir do verso 1, completamente, o verso todo. Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, da pessoa de príncipe, nem estima o rico mais do que o pobre. Porque todos são obra de suas mãos. Todos fomos criados pelo único Deus. O único Deus que existe nos céus e na terra. Quero ler mais um verso com você. Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. Que está escrito assim. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor está dizendo, pela vida do nosso irmão apóstolo João, que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A expressão mundo, ela abrange toda a humanidade, tanto as que passaram, presentes e futuro, até a vinda de Jesus. Cristo, ele veio para todos. E por que que todos não vão se salvar? E por que que muitas pessoas não vão entrar no reino, sendo que Jesus, ele veio para todos? Eu quero ler mais um texto com você, para nós continuar assim, nesse tema, que Jesus, ele veio para todos. O tema é salvação, mas Cristo, entenda isso, ele veio para todos. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 19, verso 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, paciente, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor não quer que ninguém se perca. Como a gente acabou de ler esse texto, o apóstolo Pedro está escrevendo, o Senhor, ele não tarda a sua promessa. Irmão, se a tua promessa não chegou ainda, não se preocupe. Descansa no Senhor, porque ele não tarda. Ele vem no tempo certo. Ele chega no momento certo. Ele chega exatamente no horário, no dia, na hora, a data que ele precisa chegar para te socorrer. Talvez você está passando uma grande tribulação. O Senhor me leva a falar isso. Talvez você está passando grande luta na sua vida. Você, irmão, você, irmã. Mas o Senhor está dizendo, ele não tarda
Ainda que alguns diz que tarda, o Senhor não tarda, porque Ele é perfeito. Ele chega na hora certa. E no momento certo, na hora certa, o Senhor entrará com justiça na tua causa. O Senhor entrará com resposta às tuas orações que você tem mencionado diante de Deus pelas madrugadas. As tuas lágrimas, os teus choros, eles não são perdidos. As tuas orações semeadas anos atrás, ou meses ou dias, elas estão guardadas no Senhor. Só espere e descansa, porque no momento certo, no momento de Deus, esse é o momento certo, Ele entrará com a grande vitória sobre a tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Então nós vemos aqui que o Senhor, Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos entrem no reino de Deus, porque Ele veio para todos. Mas aí é onde nós vamos entrar num detalhe. Por que que muitos não vão entrar no reino de Deus? Sabemos que muitos não vão entrar no reino de Deus. Vamos ler mais um verso para nós entender que o Senhor Ele veio para salvar todos. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Vamos ler mais um texto, capítulo 2, de 1 Timóteo. Verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor está dizendo que quer que todos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O texto 5 segue dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se você olhar no capítulo 2 de Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 1, lê comigo, está escrito assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, não por alguns, por todos os homens. E por que o Senhor está escrevendo isso? Pela vida do nosso irmão Paulo. Verso 3, para você entender o texto, o contexto. Verso 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Presta bem atenção que o Senhor está falando aqui através desses textos. Quando Paulo está exortando Timóteo a, antes de fazer qualquer coisa na igreja, você serve que está assistindo esse estudo, antes de qualquer coisa, de nós buscarmos qualquer coisa diante de Deus, nós temos que entrar na presença de Deus com uma finalidade, uma visão. E qual é a visão? Salvação. A visão que nós temos que ter, a igreja, o cristão verdadeiro, ele tem uma visão, e essa visão é salvação. Então essa salvação ela vem através de intercessão. Você está na presença de Deus hoje porque o Senhor usou pessoas para orar e te trouxe para a presença de Deus. Eu estou na presença de Deus hoje porque o Senhor usou pessoas para orar, interceder, porque se não tiver oração é impossível que Deus trabalhe no coração do homem preso e cativo. É impossível que as cadeias que aprisionam o homem, por consequência do pecado, Satanás está aprisionando o homem. O homem está preso na cachaça, na bebida, no alcoolismo, na prostituição. E por que ele está preso? Porque ele não conhece a verdade. O homem ele se aprisiona nos seus próprios pecados. O homem sem Cristo está preso no pecado. E eu quero que você leia um texto comigo em João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. Vamos ler comigo Evangelho de João capítulo 8. Verso 34. Evangelho de João capítulo 8, verso 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo que comete pecado é servo do pecado. Então ele está preso, porque quem serve é o Senhor sobre a vida dele. E aquele Senhor que está sobre a vida daquele homem, ou daquela mulher, ou daquele jovem, é quem manda fazer o que faz do jeito que quer, porque é Senhor. Então aquele Senhor oprime aquela pessoa que está preso no engano do pecado.
Então as cadeias é o pecado que aprisiona o homem. Então nós precisamos orar, interceder, buscar mais fielmente a presença de Deus, para que as cadeias o Senhor venha romper e assim trazer aquelas pessoas que estão cativas no mundo da sensualidade, do mundo da prostituição, do mundo de todo engano, da avareza, os deleites da vida. Quero ler um texto com você. Vai comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 24. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 24. Que está escrito assim, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Verso 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Verso 26 é onde eu quero chegar. E tornare a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. O homem está preso nos laços do diabo. Paulo está escrevendo a Timóteo. E o mesmo Paulo escreve na primeira carta, capítulo 2, ele fala, interceda. Ele está dizendo, ore, jejum e clame ao Senhor, para o Senhor ter misericórdia dos nossos irmãos que estão cativos. Baile funk, festas profanas, homossexualismo, tantas coisas que estão acontecendo. Mas através da tua intercessão, da tua oração, o Senhor pode salvar, porque a salvação é para eles também. Então não limite aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Não limite, irmão, aquilo que já está sobre a tua vida. Moisés, em Êxodo 14, ele clama ao Senhor porque o povo está ali preso. Uma estratégia de Deus. Mas o Senhor diz assim, Moisés, por que clama a mim? Fala para o Israel que marche. E tu, use o cajado que está na tua mão. O Senhor está dizendo, aquilo que você precisa, eu já te dei. Você só precisa usar. Usa a tua fé. Usa o cajado, ministério. Pregue a palavra da verdade. Não omita nenhuma delas. Pregue os 66 livros da Bíblia. Não omitas. Porque se você omitir, você não está tendo amor nem a sua própria alma. Quanto mais o das pessoas que estão lá fora preso, cativo. Infelizmente, muitas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Tanto eu como todos nós que estamos na presença de Deus podemos perder a salvação. Se nós não vigiarmos, não andar em santidade diante de Deus. E por que que muitos não vão entrar no reino de Deus? É porque está omitindo aquilo que pertence ao Senhor. Quero que você vá comigo no livro de Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25, a partir do verso 31. Aqui nós temos uma cena de juízo daquele grande dia. E aqui vai haver uma separação. O Senhor vai pôr fiéis de um lado e vai pôr infiéis do outro lado. Mateus 25, a partir do verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta do bode as ovelhas. Verso 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Verso 34, então dirá o rei aos que estiver à sua direita, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E por que o Senhor vai dizer estas palavras para as ovelhas, ou seja, os fiéis, que perseveraram? A resposta está nos contextos seguintes, nos versos seguintes. Verso 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Verso 37. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Verso 38. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Verso 39. E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? Verso 40.
E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um deste meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você vai entender o que o Senhor falou para Saulo, que veio ser Paulo, em Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 9, Saulo perseguindo os cristãos, a igreja primitiva, com tamanha fúria, ódio e ânsia de morte, ele pede carta a seus superiores, Atos capítulo 9, ou seja, a seus líderes, para ir até Damasco, porque em Damasco já havia muitos cristãos que invocavam o nome do Senhor. E a fúria que Satanás tinha colocado no coração daquele homem era muito grande. E ele era um homem zeloso da fé que ele exercia, porque ele não conhecia a verdade. Mas no caminho, a palavra do Senhor diz que quando ele estava perto da cidade de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz e ele caiu por terra. E o Senhor disse: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E o Senhor disse: por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? Saulo estava indo perseguir os discípulos. Então, quando você faz algo que machuca um servo e uma serva de Deus, quando você aponta um homem ou uma mulher de Deus, você não está apontando ele, mas o que está sobre a vida dele. Por isso tem muitas pessoas machucadas e feridas porque tocou em alguma pessoa que serve ao Senhor. Por não conhecer, por ser ignorante, às vezes termina tocando e não está tocando na pessoa, está tocando no Espírito de Deus. Saulo estava perseguindo o próprio Jesus. E quando você prega para alguém, você está pregando para Jesus, como o Senhor está falando aqui. Quando vocês fizeram a um desses pequeninos irmãos, meus irmãos, vocês estavam fazendo para mim. Quando você faz a visita no lar, você está visitando Jesus na vida daquelas pessoas. Jesus está nelas. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Criado, tudo foi criado pelo Filho de Deus. Quando você estende a mão a um morador de rua, quando você divide um pão, divide o que você tem, você está dividindo com Jesus. Quando você nega as suas dores por amor ao seu próximo, você está fazendo tudo isso para Jesus. Por isso estes vão entrar no reino de Deus, porque foram fiéis, porque Cristo estava no coração deles. Quando Cristo está no nosso coração, é naturalmente a nossa expressão, a nossa maneira de ser conduzido pelo Espírito de Deus é natural, acontece naturalmente, você nem vê. Por isso você vai perceber no texto que o justo ele diz assim: Senhor, quando que a gente fez tudo isso para você? Ou seja, eles nem perceberam. É porque a nossa natureza ela vai sendo fluída naturalmente, porque o Espírito de Deus, a água viva, jorra de dentro de você. Porque dentro de você tem a fonte que é Jesus. E você vai fazendo a obra e você às vezes nem percebe. E as pessoas que estão de fora, elas estão vendo. E o Senhor está observando aquilo, tudo que você faz na obra dele. Segue-se dizendo o verso 41. É aonde eu quero chegar. Verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua direita, à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmão, o fogo, a perdição não foi preparado para o homem. Como a gente acabou de ler, 25, 41 Mateus. Preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado, não está dizendo que foi preparado para mim e para você. Mas muitos vão para lá. Muitos têm perdido a salvação. E se eu e você não vigiar, perdemos também. Por isso a nossa vida tem que ser uma vida de santificação. Aquele que é santo, santifique mais. Se você é santo, santifique mais a sua vida. Se separa mais para Jesus. Começa a fazer o autoanálise da sua vida e ver aquilo que precisa ser mudado com urgência. Quero repetir esse texto, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 42. Porque tive fome e não me deste tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não hospedaste-me. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Verso 45. Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um deste pequenino
o não fizeste a mim. Verso 46, fechando o capítulo. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. O homem não é salvo pelas obras, ele é salvo pela graça. Mas uma vez você salvo em Cristo Jesus, tem que ter obras. E a primeira obra é pessoal. Os primeiros frutos é da tua vida espiritual com Deus. Crescimento espiritual. Você tem que crescer, eu tenho que crescer. E depois de tudo aquilo que nós passamos um tempo ouvindo, aí é tempo de nós se levantar, ser levantado pelo Senhor, para que nós dá aquilo que o Senhor já nos concedeu. Mateus capítulo 10, a partir do verso 5, o Senhor fala: e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. De graça recebeste, de graça dai. O Senhor me deu e te deu, para você tornar a dar para outras pessoas que precisam. Muitas pessoas estão na sua volta, no seu lar, perto da sua casa, amigos, e talvez você nunca abriu a boca para falar do amor de Jesus para ela e para ele. E essa pessoa está a passo largo para a perdição eterna. Pregue a salvação. Pregue o reino de Deus. Quero ler um texto com você. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Peço a todos que estão assistindo. Vamos ver capítulo 3 do Evangelho de João. Verso 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você prestou bem atenção nesse texto? Esse texto está dizendo assim, o verso 18 do capítulo 3 do Evangelho de João. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não vai ser condenado, já está. Em paralelo com esse texto, eu quero que você vá comigo em 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8, para nós entendermos algo. Em paralelo com esse texto que nós acabamos de ler em João capítulo 3, verso 18, que o Senhor fala: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Unigênito quer dizer o único gerado. Jesus, ele é o único que foi gerado, ou seja, dentro do Pai. Ele é o único que pode nos levar à salvação. Quem não crê já está condenado, ou seja, a pessoa, quando ela morre, desce o pó da terra, ela desce o pó da terra salva ou perdida. Para nós entender em paralelo com aquele texto, como eu acabei de falar, 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, que está escrito assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é o verso 7. Vamos ler o verso 8, que está escrito assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você prestou bem atenção nesse texto que a gente acabou de mencionar? O apóstolo Paulo, ele já estava preso, segundo os estudiosos, segundo a história, há cerca de 10 dias, que antecipava a sua morte por decapitação pelo Império Romano, por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. Paulo já estava preso em Roma. E agora Paulo, ele fala no verso 7, combati um bom combate. Nós estamos em uma guerra espiritual. Nós estamos em uma batalha espiritual. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Paulo está dizendo: ninguém que milita, ou seja, que luta, se embaraça com o negócio desta vida, desse mundo. Ou seja, isso significa que nós estamos numa batalha. Nós estamos numa guerra espiritual contra principado, potestades. Volte comigo no livro de Timóteo capítulo 4, verso 8, para não ler novamente. Verso 7, ele diz: combati um bom combate. Paulo já estava chegando no final da sua carreira. O Espírito de Deus já tinha testificado e ele já via que ia ser degolado pelo amor do Evangelho. Paulo estava preso dentro do cárcere.
mas só estava presa ao seu corpo físico, porque sua alma estava liberta em Cristo Jesus. Independente de que você esteja passando uma prova, luta, adversidade, que muitas vezes as pessoas acreditam que deserto é prova, deserto é a escola de Deus. Deserto é onde o Senhor vai te capacitar e de quando Ele te tirar de lá, para que o nome dele seja glorificado. Lodebar não é a cidade do esquecimento. É uma cidade que Deus usa para capacitar o homem e a mulher de Deus. A caverna onde o Senhor colocou Elias não é um lugar só de solidão. Passamos muitas dores, sofrimento, mas quando Deus nos separa, Ele está nos separando com um fim maior, com um propósito maior. É nos capacitar para que através do teu nome muitas pessoas venham entrar no reino de Deus. Você, mulher de Deus, você, homem de Deus, talvez está passando tanta luta por amor à palavra, a tribulação, a perseguição, é por causa do nome de Jesus. E mesmo com tanta dor, nós devemos se alegrar por ser perseguido por amor de Jesus, assim como o discípulo quando foi preso em Atos, e depois que ele fosse, eles começaram a rir de alegria, por ser digno de ser considerado, ou seja, afligido por amor a Jesus. Essa luta e essa prova, ela vai passar. Esse deserto que você está vivendo, o Senhor vai te tirar daí. Quando você estiver pronto para fazer tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através da tua vida. E nós vemos aqui no capítulo 4, verso 8, que Paulo diz assim, desde agora, não é depois da morte. Desde agora a coroa só vai receber os fiéis. Apocalipse capítulo 2, verso 10, parte B. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo está dizendo, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o justo juiz me dará naquele dia. Que dia? Quando Cristo vier sobre as nuvens do céu. Ressuscitar aqueles que estão no pó da terra e arrebatar e transformar aqueles que estão vivos. E assim vai ter o galardão nos céus, o encontro do noivo com a noiva e vai ver as bodas do cordeiro. Então você entende, irmão, que nós descemos à sepultura o salvo perdido. Em João capítulo 3, verso 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Paulo está dizendo aqui, ele vai morrer agora, vai ser você perdeu o seu pescoço, perdeu a sua vida por amor ao evangelho. E ele disse, desde agora a minha salvação está garantida. Será se eu e você podemos dizer isso? Desde agora a coroa da justiça me está guardada? Será se Cristo vier para mim e para você hoje, nós estamos na posição para entrar no reino de glória? Nós devemos pensar nisso. Cristo, Ele está às portas. Cristo, Ele está vindo. E o que nós devemos fazer? Apocalipse 22, verso 11. Apocalipse 22, verso 11. Que está escrito assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Verso 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Verso 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esse texto de 22, Apocalipse, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só através da remissão dos nossos pecados, nós podemos entrar no reino de Deus. E através de uma vida santificada, uma vida de comunhão com Deus. Muitos não vão entrar nela, vão ficar de fora. Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 21, verso 8. Que está escrito assim, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idolatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Muitos vão ficar para fora. Idolatria, feitiçaria, mentira. Porque quem mente é filho do diabo.
João capítulo 8, verso 41, o Senhor fala: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai? Se eu minto, se eu vivo a mentira, eu sou filho do diabo, como diz a palavra. Vamos comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Capítulo 8 do Evangelho de João, verso 44. Que está escrito assim: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O criador da mentira, o que gerou a mentira, ele é pai da mentira. Então, por isso os mentirosos não herdarão o reino de Deus, porque tem como pai o diabo. É a palavra de Deus. Muitos irmãos não vão adentrar a cidade. Volta comigo em Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 27. Todos venham comigo. Apocalipse 21, verso 27. Que está escrito assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não entrará coisa alguma que contamine. O que é que contamina aos olhos de Deus? O pecado. As vestes que fala da nossa vida espiritual, ela tem que estar limpa. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 4. Mas também tem em Sardes alguns ou algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Vestes brancas fala da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus. O Espírito de Deus, ele é a nossa cobertura, a sua cobertura. As vestes têm que estar brancas, purificada pelo sangue do Cordeiro, lavada e remida. Quero ler com você Apocalipse 7, verso 14. Apocalipse 7, verso 14, que está escrito assim: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Se você pegar uma lavagem natural, máquina de lavar, onde nós colocamos as nossas roupas para lavar, nem toda lavagem, a veste que é branca, ela fica branca. Muitas ficam manchadas. Por isso o texto que nós acabamos de ler, de mencionar, está escrito: lavaram e a branquearam no sangue do Cordeiro. Foi lavado e depois foi branqueado, purificado. Dois processos. Porque nem tudo que se lava fica branco. Às vezes fica roto. Às vezes fica manchada a roupa branca. É porque a lavagem não foi do jeito que deveria ser. Tem algum problema. Então precisa ser lavado e purificado as minhas vestes e as tuas vestes. Ou seja, a nossa vida espiritual dentro do homem precisa haver essa transformação, que é onde nós entramos no novo nascimento, para que assim nós venhamos ter os atributos divinos e assim adentrar na glória, no novo céu e na nova terra. Nunca esqueça disso, amados irmãos. Quero ler com vocês. Vamos para o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. Capítulo 10 de Eclesiastes. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Está escrito assim: em todo o tempo sejam alva as tuas vestes. Em todo o tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo, nós sabemos que é a natureza do Espírito Santo de Deus. Nunca falte sobre a tua cabeça o óleo, a presença
do Espírito Santo de Deus, que nos conduz e que nos ensina, e que a cada dia dentro do coração do homem, ele vai trabalhando, Deus vai trabalhando pelo Espírito Santo de Deus, para nos santificar. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Está escrito assim, Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Verso 14. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus, ele trabalha dentro do ser humano pela presença do Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o seu Espírito. Como a gente acabou de ler no capítulo 8, verso 11. Pelo Espírito Santo, Deus faz a obra dentro do nosso coração. Às vezes, as pessoas agem como se uma vez salvo, salvo eternamente. Quando, irmãos, nós levantamos as mãos para Jesus, nós entramos numa dimensão e numa batalha espiritual. Quero que você vá comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 12 e 13. Vamos ler alguns versos e vamos entender algo que acontece quando nós levantamos a mão para o Criador, por Cristo Jesus, pela fé no seu Filho. Evangelho do Senhor, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 12 e 13, está escrito assim. Mas a todos quanto receberam, você precisa receber, reconhecer que o Filho de Deus é o único e Salvador das nossas almas. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Todos nós nascemos dos nossos pais. E como o pecado, ou seja, ele é uma maldição hereditária que procedeu dos nossos primeiros pais e vem passando de geração em geração. Os nossos primeiros pais foi Adão e Eva, então a transgressão foi por eles. Então toda a humanidade que passou, presente e futuro, procedeu desse casal. Então, como eles pecaram, a maldição vai passando de geração em geração. Quando você ouve o Evangelho e crê na palavra de Deus, e levanta a tua mão, que o nome é escrito no livro da vida, você é lavado pelo sangue do Cordeiro, e toda a carga do pecado cai por terra na hora, e você recebe vestes novas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se as coisas velhas se passaram, significa que você agora é uma nova criatura. Você não pode viver mais em conformidade com a velha natureza, bebendo, fumando, mentindo, adulterando e se dizendo servo cristão, porque você continua preso ainda na velha criatura. Mas por isso Paulo, se quer dizer uma condição. Se, porque talvez a pessoa não seja ainda uma nova criatura. Se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. A mentira, o engano, a bebida. Tudo aquilo que trazia a natureza do velho homem ficou para trás. Você é uma nova criatura, um novo homem de Deus, uma nova mulher de Deus, uma nova jovem, novo jovem na presença de Deus. A partir de então, nós temos que buscar a santificação, para que a cada dia nós venhamos aparecer a imagem e semelhança de Jesus. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, diz que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. A conduta, o caráter divino do Senhor Jesus, da pessoa de Jesus, ela tem que estar dentro do meu e do teu coração. E nós lemos esses dois textos, e quando isso aconteceu, vamos ler outro texto que está em conformidade com esse, que eu acabei de mencionar, mas eu quero ler com você, de 2 Coríntios 5,17, que está escrito assim, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo.
Vamos para Efésios capítulo 2, verso 19. Efésios capítulo 2, verso 19. Está escrito assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Quando você levantou a mão para Jesus, você recebeu o poder e a autoridade de ser filho de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. E quando isso aconteceu, o teu nome foi escrito no livro da vida. E aí nós se tornamos nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E em Efésios capítulo 2, verso 19, nós fazemos parte da família de Deus. Mas a este momento, na dimensão espiritual, nós entramos no período de guerra espiritual, onde Satanás ele vai tentar de todas as maneiras nos tirar a salvação. Por isso Jesus, eu quero que você vá comigo em Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Apocalipse capítulo 3, verso 11, que está escrito assim, capítulo 3, verso 11 de Apocalipse: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ler de novo esse verso? Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas de quem que Jesus está falando? Quem quer tomar a nossa coroa? Vamos comigo no livro de Lucas, capítulo 8, verso 13. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas, verso 13. E o que estão... Capítulo 8 de Lucas, verso 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Aqui nós estamos lendo aqui que de quem Jesus falou em Apocalipse capítulo 3, verso 11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem quer tomar a nossa coroa? Satanás. Através da diversidade do mundo, através de pessoas, de problemas, através dos seus pratos, assim como ele tentou Jesus por 40 dias e 40 noites, mas o Senhor resistiu pela palavra. Porque a nossa vitória está quando nós estamos enquadrados dentro da palavra. Quando você está alicerçado na palavra, tudo que se levantar vai cair por terra, porque você tem o conhecimento do que está escrito, e ao você obedecer, você está se sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. Quando Tiago ele fala em 4,17, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está falando exatamente do que aconteceu com Jesus no capítulo 4 de Mateus. O Senhor resistiu a Satanás pela palavra de Deus. Está escrito. Todas as maneiras o adversário vem e você sabe que está escrito. E se está escrito é porque é para obedecer. E quando nós obedecemos, Satanás ele cai por terra. Então nós temos que estar alicerçado na palavra de Deus. Quero ler com você Mateus capítulo 7. Perdão. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus 7, a partir do verso 24. Todo aqueles, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25 de Mateus 7. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Quando você ouve a palavra de Deus, como está escrito no verso 24, aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica. Não somente escutar, mas escutar e praticar a partir do dia que você ouviu aquilo que Deus requer de mim e de você. A partir do dia que você conheceu a verdade, você passou a seguir a verdade, tudo que vai se levantar nos teus caminhos vai cair por terra. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Antes ela fará aquilo que apraz ao Senhor, aquilo para que ela foi enviado, para abençoar o povo de Deus, para trazer, dar vitória ao povo de Deus. Mas ao contrário daqueles que ouvem e só ouvem, não pratica a palavra de Deus. Vamos ler a partir do verso, continuar a leitura, o verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre,
Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Verso 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que é que significa foi grande a sua queda? Mateus 7, verso 21. Nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Verso 23. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Edificou a sua casa sobre a areia, não sobre a rocha, a palavra. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Quando a nossa vida não está edificada sobre a rocha, Jesus, a palavra, ou seja, quando eu não vivo em conformidade com os mandamentos de Deus, nada prospera na minha vida. E eu corro um grande risco de não entrar no reino de Deus naquele grande dia. Cristo, ele vem buscar uma igreja zelosa, de boas obras, uma igreja purificada e regenerada. Quero que você vá comigo em Tito, capítulo 3, verso 5. Tito, capítulo 3, verso 5. Tito, capítulo 3, carta a Tito de Paulo, capítulo 3, verso 5, que está escrito assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Se nós não for regenerado e lavado pelo Espírito Santo de Deus, nós não entraremos no reino de Deus. Tito capítulo 2, verso 14. Tito 2, 14. Ao qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial e zeloso de boas obras. O Senhor vem buscar um povo zeloso de boas obras. Um povo lavado e remido nos seus mandamentos, para que eu e você possamos entrar no reino de Deus. Infelizmente, muitos não vão adentrar no reino de Deus. E por que não vão entrar? Porque existe o amor ao pecado. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 19. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 19, nós vamos ver a causa pela qual muitos não vão entrar no reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 19, que está escrito assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quando nós viemos para a presença do Senhor, por ouvir a palavra de Deus, as práticas que nós praticávamos até aquele momento, ela precisa ser deixada para trás. E ao ouvir a palavra de Deus do jeito que ela é, o Espírito de Deus, assim como está trabalhando na minha vida e no seu coração aí neste momento, ele vai nos convencendo dos nossos erros, de que o caminho que nós estamos trilhando é um caminho de perdição, é um caminho de morte. Porque quando o Senhor ele falou em João capítulo 16, a partir do verso 17, Evangelho do Senhor, segundo escreveu João, capítulo 16, a partir do verso 17, já estava perto do Senhor ser preso e crucificado pelo seu povo. E o Senhor ele começa a falar mais abertamente sobre o Espírito Santo, ou seja, o Consolador. E ele diz a partir do verso 7, em verdade vos digo, que se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o verso 9 ele segue dizendo, do pecado porque não crê em mim. A fé é um dom de Deus. A fé é um fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, verso 22.
E 1 Coríntios capítulo 12, verso 9. A fé é um dom do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus me convence e te convence de que o nosso caminho é um caminho torto. É um caminho que nos levará à perdição. E é Ele que nos convence. E a palavra, ao ser pregada, Ele começa a trabalhar no coração do homem. Mas muitos, mesmo assim, resistem à palavra que está sendo pregada por causa dos deleites, por causa do pecado. Talvez a vida naquele momento está agradável demais. Talvez está fazendo tantas coisas que agrada a carne, mas não agrada a Deus. E por saber, por causa das escrituras, da palavra que está sendo pregado, a pessoa não deixa e fica preso naquele pecado e deixa para amanhã ou para depois. E se deixar para amanhã e Cristo vier hoje para você? É isso exatamente que está escrito aqui. Verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Existe o amor ao pecado, o prazer ao pecado. E toda pessoa que ama, ela quer estar sempre ao lado daquilo que ama. Se a esposa ama o esposo, é que ela está sempre ao lado do esposo. E o esposo é a esposa e vice-versa. Dorme com o pecado, acorda com ele, vive com o pecado. Mas quando nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós vivemos para Jesus. O amor de Jesus. Para que nós possamos entrar no reino de Deus. Infelizmente, muitos não vão aceitar o Cordeiro de Deus como Senhor e Salvador. Ele sabia disso. Por causa do prazer do pecado. Quero ler com você Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. A partir do verso 24. Hebreus capítulo 11. A partir do verso 24. A partir do verso 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Verso 26. Tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Verso 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo ao rei, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. O que é o invisível? A nova cidade, o novo céu e a nova terra. Ele recusou o gozo do pecado. Ele recusou o prazer de ter riqueza que é momentânea. E teve por maior prazer as lutas e a adversidade por amor a Jesus. Porque ele via numa visão vertical e não numa visão horizontal. Visão vertical é quando você vê o Calvário, o que está preparado em Cristo Jesus e em Deus. Visão horizontal é quando os seus olhos estão ligados e buscando somente as coisas do mundo. A cada dia se sufocando, a cada dia te tirando da presença de Deus, deixando você fraco e oprimido. Quero que você leia um texto comigo, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 31. Mateus capítulo 6, a partir do verso 31, que está escrito assim: Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Verso 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. O Senhor estava falando para o seu discípulo: não andeis vos inquieto. Talvez o teu coração está perturbado. Ansiedade, preocupação com amanhã. O que vou fazer? A minha vida está assim, o meu celeiro está vazio. Mas o Senhor está dizendo: não andeis inquieto, preocupado com o que vai comer amanhã, o que vai beber. Porque o mundo que não está em Cristo é que busca isso. E o Senhor diz: o Pai Celestial, Ele bem sabe daquilo que necessitais. O Senhor está dizendo para tranquilizar o teu coração. Ele está dizendo: o Pai sabe aquilo que você precisa e necessita. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Há tanta diversidade, busca o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? Pregue a palavra.
santifica a tua vida, se separa para o Senhor e a cada dia produza frutos na seara do Senhor. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Muitos querem bênção e prosperidade do Senhor, mas muitos não querem pagar o preço de renunciar à sua vida por amor a Jesus. Jesus, ele não parava, ele pregava todas as oportunidades. E assim eu e você temos que pregar para que aquelas pessoas que estão presas, cativas, elas possam entrar no reino de Deus também. Quero que você vá em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 6. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 8. Vamos ler. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalho e até prisões, e como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles se salvem, Verso 10, quero ler de novo. Porque tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Irmão Paulo já estava preso pelos romanos. E ele mesmo preso, ele está dizendo, eu estou preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus ela não está presa. Ele está dizendo, eu estou preso, mas eu estou pregando, através das cartas que ele enviava para a igreja. E muitas vezes, qualquer problema para eu e você, qualquer dificuldade e diversidade que você está vivendo por permissão de Deus, porque nada acontece se é a vontade de Deus ou a permissão de Deus nas suas vidas. Qualquer evento a pessoa já não quer ir mais para a igreja. Procura todo tipo de pretexto para não ir para a presença de Deus e não fazer a obra. E assim quem perde é a gente. Deus, sem nós, ele continua sendo Deus. Mas nós sem Deus, o que será de nós? A você que está assistindo essa pregação, que você vai se dedicar mais para que você entre no reino de Deus. Se santificar, se separar para o Senhor, para nós entrar no mundo de glória. Esse mundo ele vai passar. Tudo que está sobre essa terra será destruído. Quero ler 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler capítulo 3 de Pedro, verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tudo vai ser queimado agora pelo fogo. No tempo de Noé foi pelas águas, e na vinda de Jesus, fogo cairão dos céus, estrelas cairão dos céus, que são meteoros, corpos celestes. A terra será impactada por vários eventos. Muitas coisas estão para acontecer na nossa geração, que jamais o homem contemplou. Aflição e angústia. Cada passo nós estamos se aproximando da salvação. Mateus capítulo 24. Vamos lá de Mateus capítulo 24. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. O Senhor raiará do nascente ao poente, ou seja, o céu se rasgará de um lado a outro, quando Cristo aparecer sobre as nuvens do céu, para buscar e arrebatar sua igreja. Quando Cristo aparecer sobre os céus, a terra estará praticamente desolada. Destruição e miséria, fogo. Todos os eventos já têm acontecido. E o último agora é Cristo raiando sobre os céus. O verso 29 segue dizendo: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quando Jesus fala que as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas, ele está dizendo do evento das trombetas. Quero que você vá comigo no capítulo 8 de Apocalipse.
capítulo 8 de Apocalipse. Vamos ver o que está escrito aqui. Capítulo 8 de Apocalipse, a partir do verso 4, a partir do verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Capítulo 8 de Apocalipse, a partir do verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terça, e foram lançados na terra, que foi queimado na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte da naus. Verso 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O verso 10 e o verso 11 fala da estrela que cairá, ou seja, dos céus. Essa estrela que o Senhor está falando aqui, que o João tem esta visão, quando ela entra na atmosfera da Terra, é um corpo celeste, ou seja, um cometa. Quando entra na atmosfera da Terra, pega fogo, e ali aquele corpo vai impactar a Terra, trazendo muita destruição e miséria sobre a Terra. E todos esses eventos, ele acontecerão antes da vinda de Jesus. Por isso, em Mateus, capítulo 24, quero que você volte lá comigo, capítulo 24 de Mateus, que nós acabamos de ler o capítulo 24, verso 29, fala, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, ou seja, a natureza será impactada. Esse é um evento na natureza, onde a sua luz, e a lua perderá o seu brilho. Logo em seguida que houver tudo treva, o mundo ficará completamente escuro. Assim como aconteceu nas pragas do Egito, que quando o Senhor derramou a praga, por 3 dias ficou tudo escuro. Esses eventos ele vai acontecer nos nossos dias, nos últimos dias. E as estrelas vão cair do céu. Essa estrela é as mesmas que a gente leu, ou seja, daqueles meteoros, em Apocalipse capítulo 8, o evento das 7 trombetas, que é o juízo divino sobre a terra, com um propósito de chamar a atenção do homem que tem se afastado de Deus, ou seja, da igreja, para despertar aqueles, ou seja, os zombadores, aqueles que não deram crédito à palavra do Senhor. E o Senhor diz que as potências do céu serão abaladas, ou seja, a atmosfera da terra será impactada também. Imagina os raios ultravioleta, irmão, do sol, com este buraco na esfera do planeta, causado, ou seja, pelo aquele meteoro, aquele corpo celeste que vai adentrar dentro da Terra. Não vou entrar muito nesse assunto sobre as trombetas, mas a gente vai, em nome de Jesus, o Senhor vai preparar um estudo onde a gente vai falar sobre o evento das 7 trombetas. Mas que nós, eu e você que está assistindo esse vídeo, que nós vamos tomar uma posição diante de Deus e buscar pela nossa salvação e levar a mensagem de Deus para aqueles que estão cativos. E assim como Paulo falou, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está preso. Antes eu prego, ou seja, a todos aqueles, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Paulo, mesmo preso, ele estava preocupado com as pessoas que estavam lá fora. Ele estava pregando através de escrevendo as cartas para aquelas pessoas. Que nós, a partir de hoje, irmão, eu creio que grandemente Deus está falando comigo e está falando com você. Que nós viemos santificar a nossa vida, nos separar para o Senhor. Porque o Senhor ele está à porta. Quando o Senhor vier naquele grande dia, 2 coisas vão acontecer. E ele falou isso no livro do Evangelho de João, capítulo 5. Quero que você vá comigo, capítulo 5, de Evangelho de João, verso 28 e 29, que está escrito assim. Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29, está escrito assim: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro
ouvirão a sua voz. Verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O Senhor está falando aqui de duas ressurreições no último dia, ou seja, o último dia no singular, não nos últimos dias, mas no último dia. Essa é a ressurreição do último dia. E em Apocalipse, no evento que Cristo está vindo sobre as nuvens do céu, João, ele vê Cristo vindo, de 19 a partir do verso 11, Apocalipse, 19, a partir do verso 11, Apocalipse, e viu o céu aberto, ou seja, o céu se abriu, como a gente leu de Mateus 24, 27, ou seja, o Senhor disse, ou seja, que aparecerá desde o poente até o nascente, ou seja, até do nascente até o poente do sol. Todos vão ver a manifestação de Cristo sobre os céus, assim como o Senhor desceu sobre o monte Sinai, e todos viram a glória do Senhor, fogo e fumaça, e vapor, aquela glória, manifestação de Deus sobre o monte Sinai. E ali as pessoas ficaram assustadas pela presença espantosa do Senhor. Se sucederá isso novamente, mais uma vez. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verso 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Verso 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Cristo está vindo sobre as nuvens do céu. E a visão literal e simbólica, porque está vindo sobre um cavalo, e Cristo virá sobre as nuvens. Aqui tem outro sentido e outra revelação, este cavalo branco, mas não quero entrar nesta parte. João vê os céus abertos e Cristo descendo sobre as nuvens do céu, com todos os anjos. E agora a besta está na terra. E o povo de Deus, ou seja, sendo perseguido. Mas o Senhor está vindo para dar galardão como o Rei dos Reis. A besta que está sobre a terra. Verso 20 de Apocalipse 19. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, e com enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Verso 21. E os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A espada, ou seja, que sai da boca do Senhor, é a linguagem simbólica. Cristo, ele fala, Paulo fala que Cristo vier sobre o céu. Ele tirará a igreja do meio. E quando isso ele acontecer, a igreja ser arrebatada, o Senhor, com o sopro da sua boca, destruirá, ou seja, todo o reino idolatra. Destruirá a besta que está na terra e todo o seu exército e todos aqueles que o seguiram. E a terra será desolada pelo sopro da boca e a manifestação de Jesus Cristo. E eu gostaria de ler com vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a partir do verso 2, está escrito assim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 2, a partir do verso 1, está escrito assim. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como a de nós mesmo, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Verso 3, está escrito assim. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está dando, ou seja, sinais do que vai acontecer. Primeiro, vai haver uma apostasia muito grande. Nós já vivemos essa apostasia. Apostasia significa abandono da fé. Negar a fé, retroceder, parar de buscar ao Senhor devido às lutas e às aflições que o povo de Deus está passando. Logo em seguida, ele segue dando o segundo sinal, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está falando do anticristo. E então nós entendemos que o anticristo se manifestará antes do arrebatamento da igreja. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra todos que se chama Deus, e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Isso nós já vemos está acontecendo já. Assim como Ciro, ele foi levantado pelo Senhor. Uma profecia liberada por Isaías 45, o Senhor fala de Ciro, aquele ímpio que o Senhor ia levantar para repatriar, ou seja, a nação judaica, que ia construir o templo. Aquela profecia ela vai se cumprir nos nossos dias de novo. O Senhor há de levantar o ímpio na terra. Muitos estão crendo que seja, ou seja, o presidente dos Estados Unidos. Nós já vemos o presidente dos Estados Unidos já fazendo aliança com o povo de Israel, e a nação israelita aceitando e vendo ele como um Ciro, como foi no passado, para repatriar o povo judeu e os templos, reconstruir os templos, assim como aconteceu no passado, vai se repetir de novo. Quando esse templo for construído, o anticristo ele vai aparecer. Muitos eventos ainda têm para acontecer. Verso 9, está escrito, em verso 8, então está escrito no verso 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Cristo, quando aparecer na nuvem do céu, a glória do Senhor, como o Senhor falou para Moisés, Moisés, tu quer ver minha face? Mas o homem não pode ver minha face, porque se o homem ver minha face, ele morre, por causa da glória, da santidade de Deus. Paulo está dizendo assim, ele vai destruir tudo pela manifestação dele, e o assopro da sua boca, o Senhor aniquilará a terra e todos os perdidos. Aqueles que estavam mortos sem Cristo não ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. Só ressuscitará após os 1000 anos para receber a condenação de morte eterna. E a terra será desolada e ficará vazia durante 1000 anos. Satanás preso. Quando nós vemos Apocalipse capítulo 20, verso 1, o anjo desce com cadeias e uma chave. Obviamente, ali é uma linguagem simbólica, para nos dar a entender que está havendo uma prisão, pois um anjo, um espírito, não pode ser preso com corrente, ou seja, usando uma chave. Mas ela é para nos dar o entendimento de que está havendo uma prisão. O mundo, por ficar vazio pela presença de Deus, que foi tudo queimado, tudo purificado pelo fogo. Satanás ficará preso por não ter ninguém para tentar, por não ter mais ninguém para fazer as suas artimanhas abomináveis durante os 1000 anos. Em Apocalipse capítulo 20, vamos ler mais esse verso para a gente estar encerrando. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. E o que é que acontecerá com a segunda classe de pessoa que não ressuscitou? Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição será feita em 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, quero que você vá lá comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17 está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. O verso 17, Paulo segue dizendo: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar nos ares ao Senhor, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os que estão mortos ressuscitarão transformados. Os que estão vivos fisicamente e espiritualmente serão transformados, e ambos, ou seja, subirão para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor pela eternidade. Essa é a maior promessa do cristianismo. O que Deus tem para nossas vidas, irmãos, é glorioso demais. E às vezes nós não temos essa dimensão. Apocalipse 21, a partir do verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. Verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará.
e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Verso 5, e o que estava sentado sobre o trono disse, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Tudo está preparado para mim e para você, se nós cremos. É só você ouvir a palavra de Deus e dar crédito a ela. Cumprir os mandamentos de Deus. Descer as águas batismais, você se batizar, sepultar, que significa o sepultamento do velho homem. Nós temos que cumprir a justiça divina. E assim permanecer na presença de Deus. Firme, orando, buscando a presença do Senhor a cada dia. Para que quando o Senhor raiar sobre os céus, nós viemos morar na glória com o Senhor. Num mundo onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem desigualdade social, nem grande nem pequeno. Todos vão viver em amor e harmonia juntamente com a natureza, porque todas as coisas serão regeneradas para a glória do Senhor. A nossa cidade, irmão, ela está no céu, ela não está aqui. Quero ler um verso com os irmãos. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Quero que você vá comigo. Em Hebreus capítulo 13. Para nós ler um texto e nós compreendermos aquilo que está reservado para nós não estar aqui, mas está com o Senhor em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 13, verso 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não temos aqui cidade permanente. Não podemos viver aqui como se esse mundo não fosse passar. Mas o escritor a carta aos Hebreus está dizendo, não temos cidade permanente aqui, ou seja, não é para sempre. Mas nós buscamos outra cidade que está no futuro, onde o Pai, o Filho e todos os anjos celestiais neste momento estão. Quero ler mais um texto com você. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Que está escrito assim, Filipenses 3, a partir do verso 20 e 21. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós seremos transformados quando Cristo raiar sobre os céus. Teremos um corpo semelhante de Jesus. Um corpo incorruptível significa um corpo que não envelhece mais, que não tem mais dor, sem pecado, purificado. Um novo homem ou uma nova mulher. A imagem e semelhança de Deus será restaurada de novo na face do homem. O homem será transformado à imagem e semelhança de Deus, puro e perfeito, como era no princípio. Essa é a maior promessa do cristianismo. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. E que em breve o Senhor vai estar preparando para nós estarmos aqui trazendo a mensagem dele novamente, para a edificação da minha e da tua vida. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão assistindo este vídeo, esse estudo. Fica na paz do Senhor Jesus e até em breve. Cuidado.